Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 167, Arborização Urbana. E para falar desse tema aqui no podcast, a gente vai receber novamente a Juliana Gatti, que não é prima do Renato e que é idealizadora e diretora executiva do Instituto Árvores Vivas e que participou do episódio 9, lá em março de 2021. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Boa noite, Gustavo, Renato, muito prazer estar aqui, muito feliz de voltar, né? Depois de tantos episódios aí que vocês já produziram, muito orgulhosa, assim, do Beabá da Sustentabilidade, que tem inspirado tantas pessoas, tantos caminhos na área da sustentabilidade de construção aí, nesse movimento que é tão importante para a existência da humanidade no planeta de uma maneira harmoniosa, né, e a gente está sempre junto nesse tema, e, enfim, estou aqui de novo para somar com vocês e com todo mundo que assiste a gente. Olá a todos, olá Gustavo, olá Juliana, todos que estão nos escutando. Muito bom receber você de volta, Juliana. Nosso episódio 9 já faz muito tempo e foi um sucesso. Eu lembro na época quando a gente lançou, acho que um dos melhores episódios assim que, né, na época que estouraram. O tema foi super bacana, tenho certeza que todo mundo gostou na época. Quem nos acompanha desde então vai querer escutar de novo, né? Uma outra temática, mas falando aí sobre árvores, sobre cidades, né, sobre essa temática, ainda mais um ano de eleição, muita coisa para a gente discutir, muita coisa mudou, né, tenho certeza que vai ser um episódio excelente. Então, muito bem-vindo aí e vamos começar essa conversa, esse bate-papo, tem muita coisa para a gente discutir. Eu vou fazer uma rápida abertura aqui, bem rápida mesmo, que a gente quer focar na conversa, ouvir um pouco mais você e o que a gente pode trazer para os nossos ouvintes sobre a arborização urbana, né? A arborização urbana ela é fundamental para a qualidade de vida nas cidades, proporcionando diversos benefícios ambientais, sociais, econômicos. As árvores nas áreas urbanas, elas ajudam a melhorar a qualidade do ar, absorvendo o dióxido de carbono, liberando oxigênio, capturando partículas poluentes, também reduzem temperatura ambiente, mitigam efeitos das ilhas de calor, contribuem para a retenção de água, enfim, diversos benefícios, né? E a presença também tem um impacto positivo na saúde mental e bem-estar dos moradores, oferecendo espaços de lazer, recreação, promovendo a convivência comunitária, a valorização das áreas urbanas. Porém, na implementação e manutenção de planos de arborização urbana, enfrentam diversos desafios, né, como o manejo adequado das árvores, escolha das espécies apropriadas, conciliação com o desenvolvimento urbano, né? Não é assim aquela matemática certa, né? Tem muita coisa que a gente tem que fazer para que tenha um manejo bem feito e a gente possa viver em harmonia com as árvores, né? E ter uma sociedade cada vez melhor. Então, falando um pouco desse tema, já trazendo a Juliana aqui para a nossa conversa, Juliana, primeiro eu queria que você nos contasse aí, já faz muito tempo que a gente conversou, tem muita gente nova aqui no podcast, né? Um pouquinho mais de você, um pouco mais sobre também a missão, né? E os objetivos, o que é o Instituto Árvores Vivas, como começou, suas atividades, enfim, para a gente poder apresentar para os nossos ouvintes, depois a gente entrar no tema. Muito legal, animadíssima de estar aqui e realmente tanta coisa aconteceu, né, nesses anos que a gente não se encontrou, né, novamente aqui no podcast, mas para trazer um pouquinho da minha perspectiva profissional, para quem ainda não me conhece, eu sou formada em design, eu sou uma designer graduada em 2002, e trabalhei desde então com um olhar de sustentabilidade em relação à produção, ao olhar de respeito e valorização dos nossos recursos naturais, como a gente poderia pensar projetos que tivessem também responsabilidade social, além das questões de impacto energético, impacto de resíduos, de aproveitamento integral dos recursos naturais utilizados, melhores projetos. E a partir desse aprendizado de design, da inteligência que hoje é muito apresentada para o mercado como design thinking,
eu quis realmente me aprofundar nas questões de sustentabilidade. Fui coordenadora por muitos anos dos grupos de responsabilidade socioambiental, de projetos com foco em responsabilidade socioambiental da Associação de Designers de Produto. Atuei por algum tempo dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, num grupo que olhava as questões relativas ao recurso natural de madeira, né? Então, linha de produção de madeiras e móveis. E a partir dessa oportunidade de trabalho, eu tive uma percepção aprofundada de como a sociedade ela estava dissociada do benefício ou da importância dos recursos naturais para a nossa própria existência. E daí surge a grande pergunta, né, e que faz nascer o Instituto Árvores Vivas, que é como é que a gente pode, no dia a dia, trazer valores de respeito, de conhecimento, cuidado, preservação, para tudo que nos cerca, nos dá condição de vida e, na verdade, o que a gente é parte dessa natureza, né, desse meio do planeta como um todo, a gente é parte desse organismo. Então, o Instituto, ele nasce dessa reflexão, desse olhar de conseguir não só sentir e valorizar a natureza como recursos ecossistêmicos, né, que seria talvez a abordagem aí mais mercadológica, política, né, em torno disso, mas também olhar como seres vivos, mestres, que têm saberes, que hoje tem, né, muitas pesquisas demonstrando aspectos de proteção comunitária, de comunicação e seres de direito, que são as árvores também. Então, é uma convergência, né, desses valores que o Instituto tem trabalhado desde a primavera de 2006, e a gente se formalizou como organização de sociedade civil no Dia da Terra de 2015. Então, é um trabalho aí bastante antigo, né, que coloca as árvores como grandes mestras e centro do nosso trabalho, desse engajamento a gente costuma dizer que a gente planta árvores nas pessoas, né? Germina sementes nos corações e mentes da futura geração, para que todos nós possamos fazer ações de plantio de árvores, de trazer melhor qualidade de vida para o ambiente onde a gente vive, mas também ter esse senso de vínculo, de respeito, de carinho e de cuidado com todos os seres, né, do planeta, com o próprio planeta, que é isso que as árvores nos ensinam sempre. Na parte, talvez, eu acho que eu posso complementar uma questão, na parte mais técnica da minha formação, eu tive a oportunidade de também fazer cursos voltados para a área de ecologia, né, e interação de fauna e flora na Unesp de Rio Claro, fiz as disciplinas de taxonomia de fanerógamas, que é a identificação de espécies na graduação da USP, estudei cursos técnicos de paisagismo, de desenho ambiental, olhando para as questões de área de proteção ambiental, e tenho atuado aí em colaboração com a minha expertise e por meio das redes que o Instituto Árvores Vivas faz parte, em vários grupos e comissões no Brasil e no mundo, né, com enfoque nacional e internacional, em relação aos direitos humanos quanto à qualidade do ambiente limpo, saudável e sustentável. O aspecto que está na nossa Constituição brasileira de 88, aspecto que é um direito humano declarado, e também que tem enfoque especial para o direito das crianças e dos adolescentes. Então, acaba sendo uma visão bastante 360, né, de como, na verdade, cada pessoa deveria ter garantido o direito a acesso a ambientes arborizados, áreas verdes, para ter uma vida melhor. Legal. E, bom, a gente vai discutir aqui, né, muito a parte de arborização, né, nas cidades, em São Paulo, em outras cidades. Eu queria trazer para a conversa, né, um estudo que eu vi no Jornal da USP, que é de 2 anos atrás, mas é atual para a gente ver, porque a gente tem tido cada vez mais mudança climática, os eventos climáticos são cada vez mais fortes, né, mais radicais. A gente teve agora, em maio, toda a questão do Rio Grande do Sul, com fortes chuvas. A gente está tendo no Pantanal agora uma forte seca que está resultando em grande parte do bioma sendo queimado, e a gente percebe que nas cidades as árvores elas também acabam tendo
influência disso, né? É mais um fator para a queda de árvores, porque as chuvas mais fortes, ventos mais fortes, acabam levando a uma maior queda de árvores. E essa pesquisa, ela mostrou também correlação, né, entre idade do local e a altura dos prédios com os riscos de queda de árvore. E a gente, para começar a nossa conversa, né, a gente quer falar sobre como fazer um plano de urbanização, de arborização dos municípios, né, e aqui eles já mostram algumas como outros fatores, né, que influenciam para a queda de árvore, que é a largura da calçada, a altura própria da árvore, tudo. Então, são vários aspectos que demonstram esse risco. Que você vê como desafio, como dificuldade para a gente criar planos de arborização nos municípios brasileiros, nas grandes cidades, que sejam realmente efetivos e eficazes, de forma que a gente consiga ter uma cobertura, né, de árvores grande nas cidades e não assim acontecer casos como cidades que se consideram arborizadas e você vai ver são os parques ou é uma mata protegida, mas a cidade mesmo onde as pessoas andam, você não consegue escapar do sol em qualquer lugar. Excelentes pontos aí que você traz, né, Gustavo? Eu acho que São Paulo, né, tem vamos começar pelo um aspecto importante, a questão de cidades, né? Qual que é a realidade de ocupação urbana do nosso país? A gente sabe que tem uma curva ascendente no planeta inteiro, né? As áreas urbanas e as pessoas vivendo nos centros urbanos têm aumentado exponencialmente. A gente está com quase uma perspectiva de até 2050, 70% da população mundial morando em grandes centros urbanos. E no Brasil, a realidade dessa porcentagem é de mais de 80%, e nós já estamos nessa quantidade, né, da nossa população ocupando os centros urbanos, as grandes capitais, as grandes cidades do nosso país. Então, a gente já tem um volume populacional que já convive com o ambiente urbano no seu dia a dia e sofre automaticamente os impactos da qualidade desse ambiente, né, onde as pessoas estão morando. Então, o aspecto das mudanças climáticas, que foi o primeiro elemento que você trouxe, o que a gente realmente cada vez mais vai ver são climas extremos, né? E a compensação entre grandes chuvas com áreas muito secas, trazendo queimadas e os deslocamentos de massa de ar, trazendo essas fumaças, né, das queimadas também para áreas que não necessariamente são diretamente localizadas onde as queimadas estão acontecendo. A gente chegou a ver isso, né, com as queimadas da Amazônia, aqui na região sudeste, onde chegaram, no meio da tarde, nuvens carregadas das fumaças de fuligem, virou noite no meio da tarde, né? Então, nós já temos vivenciado essas transformações e percebido que o que acontece lá longe não é necessariamente tão distante, né, da nossa vida em cada lugar que a gente está. Realmente tudo está integrado, conectado, e a gente precisa pensar globalmente quando a gente fala de mudanças climáticas, com impactos e com ações locais. E aí, na questão de arborização nos centros urbanos, a gente também precisa, justamente trazendo um olhar para o que você falou, que não adiantam ter algumas grandes áreas protegidas, né, que são importantíssimas, muitas vezes elas estão guardando mananciais que abastecem, né, de maneira considerável enormes populações que ocupam esses centros urbanos. Então, um elemento estrutural para viabilizar a vida nas cidades, essas grandes áreas preservadas no entorno, né, pelo menos minimamente reservando e protegendo aí as nossas nascentes, as fontes de água que abastecem esses centros urbanos onde vivem tantas pessoas. Mas a gente precisa conectar, criar corredores de conexão, né, que as pessoas possam justamente circular e de um lugar ao outro que elas frequentam no dia a dia de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais amena, com benefícios, né, no sentido de
qualidade de umidade do ar, de menor poluição, não só poluição dos particulados que a gente respira, que já tem situações de influência na nossa saúde gravíssimos, mas também tem outros aspectos da poluição, como, por exemplo, a poluição sonora nos centros urbanos, que é um grande indicador de problemas da saúde mental, de situações de demência, inclusive, né, na população. Então, a gente tem aí vários elementos que a gente pode entrar melhor em detalhes mais para frente na nossa conversa, mas a gente pensar estrategicamente no planejamento dessa urbanização a conexão dessas áreas verdes. Então, onde estão esses parques, essas praças? Qual a qualidade de diversidade de espécies nativas do bioma onde essas cidades estão localizadas? Então, o Brasil é uma escala gigantesca, são 6 biomas aí, e todas as suas diferentes particularidades dentro de cada bioma, você vai ter também representatividades diferentes, né, da fisionomia desse bioma. Então, você conhecer a particularidade do território onde as cidades estão inseridas, quais são as espécies que se adaptam melhor àquela condição de terreno, de solo, de geografia, hidrografia, climático, isso é muito legal para estar previsto nos planos de arborização urbana. Privilegiar essas espécies que são também, querendo ou não, um patrimônio da cultura ambiental, da identidade ambiental do nosso país e apoiam a vida e a biodiversidade nativa de cada região, né? Então, isso é um olhar. Essa estratégia de arborização, como você falou, as calçadas terem medidas mínimas, né? Porque você tem que prever a acessibilidade das pessoas, então, largura suficiente para uma pessoa com deficiência fazer a sua locomoção de maneira tranquila, segura, de pessoas com baixa mobilidade, né? Por exemplo, os idosos conseguirem caminhar com segurança, crianças. Então, você precisa realmente ter uma calçada, né, com acessibilidade, que seja inclusiva, que ela abarque aí toda a diversidade de pessoas e as suas necessidades, né, para transitarem tranquilamente e com segurança na cidade. Mas se a gente não tem espaço na calçada, ou se ainda as calçadas têm restrição quanto ao seu porte, uma sugestão que a gente tem visto emergir, né, com cada vez mais força para distribuição justa e igualitária das árvores pelos centros urbanos, é a opção de se colocar, usar espaços dos carros para virarem espaços com árvores. Então, isso seria uma estratégia, né? Uma ideia de estratégia que a gente pode ter. Por que que a gente já sabe que os carros, os combustíveis fósseis, são grandes emissores? Então, nada mais justo, né, do que a gente, a cada 3 carros, vamos dizer assim, pegar uma daquelas vagas que tem direito a estacionar na rua e transformar aquela vaga numa vaga, na verdade, numa árvore, né? Uma árvore de grande porte plantada, que também a gente vai ter um benefício aí com as infraestruturas urbanas de não competir, por exemplo, com a fiação elétrica, que normalmente é uma situação também que traz aí um problema no manejo, né, das árvores no meio urbano, que é sempre, poxa, a árvore agalhada está pegando no fio, isso pode provocar nas ventanias e tempestades também uma perda de eletricidade. Então, já seria uma estratégia até mesmo inteligente, né, evitando aí problemas futuros numa situação de tempestade e transtorno com a rede elétrica. Aí trouxe alguns elementos aí, não são todos, mas eu acho que a partir desses pontos a gente consegue ir trocando mais. Achei legal comentar dessas estratégias, uma que eu sempre, pelo menos, penso assim, Juliana, eu sei que tem um custo, de certa forma, elevado, não sei hoje, né, a tecnologia como tá, mas que algumas cidades fazem isso, né, e buscam que é um aterramento até dos fios, que facilita reparo da rede elétrica, evita problemas, né, com quedas de árvore, facilita o manejo. Então, também, não sei se entraria, né, também nesse hall aí de opções, né, mas eu vejo como sendo uma política muito interessante de ser implementada. E você comentou antes, né, de eu fazer a próxima pergunta, né, tem um dado, eu lembro a gente conversando previamente dessa conversa, a gente falou aí de mudanças climáticas,
que o calor ele mata 50% mais, né, do que enchentes. Então, é algo que a gente tem que pensar. A gente falou de mudanças climáticas, a gente sabe, né, dos problemas do calor, né, é um dado que assusta muito, né, e as árvores mitigam esse impacto que é trazido. E aí eu queria, né, falar um pouquinho, já que a gente está falando de plano de arborização, eu lembro que você citou de um projeto de lei, né, que é o 313 do ano passado, que eu acho que está em tramitação no Senado, né, que justamente ele propõe diretrizes, né, para a arborização urbana. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, não especificamente desse projeto, né, mas também dele, mas outros que visam impactar as cidades brasileiras. Você acha que a gente está preparado para ter esses projetos? Como que estão sendo essas discussões, né? Vocês fazem parte também de levar essas conversas aí para a política, para que a gente tenha políticas que tragam diretrizes para que a gente tenha uma melhor arborização nas nossas cidades? Excelente, Renato. Essa questão do calor, né, o dado que um pesquisador da Fiocruz me compartilhou comigo foi de 50 vezes mais, né, então 50 vezes é muito mais do que 50%. Eu confundo, de verdade, 50 vezes, peço desculpa, porcentagem está na cabeça. Não, é normal, eu funciono muito assim, mas realmente a gente ficou frisando isso na conversa, por isso que eu faço questão aqui de trazer, porque 50% é uma proporção acima, né? Mas isso 50 vezes é exponencial. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente ainda não consegue dimensionar como isso vai ser seríssimo. A gente já está vendo lugares no mundo ultrapassando a marca dos 50 graus, né? Pelo segundo ano, pelo terceiro ano, a população sofrendo muito. A arborização urbana é estruturante, né, nesse aspecto. E se a gente tem um professor holandês, que é o Cecil, ele tem propagado uma proporção que pode ajudar as políticas públicas a avançarem muito nas suas estratégias, né? E o investimento também ser calculado, porque a gente precisa de orçamento. Então, a gente precisa da lei, mas a gente precisa de orçamento para que essa ação ela seja concretizada nos municípios, principalmente, mas também como uma política de Estado, uma política das federações como um todo. Então, ele fala assim, na proporção de 3, 30, 300. Seriam 3 árvores para cada habitante que a gente tem nas cidades. Então, o que significa essas 3 árvores? Onde elas estão? Que tipo de árvores são essas? São grandes árvores, porque mais ou menos a copa de uma árvore de grande porte adulta, né, desenvolvida na idade adulta, ela vai mais ou menos ter 12 metros quadrados. Essas 3 árvores juntas, elas aí teriam um total de metragem de 36 metros quadrados, que fariam uma filtragem de qualidade do ar, melhorariam a diminuição, melhorariam a questão de umidade, diminuiriam o calor na região onde a pessoa está inserida. Então, da onde quer que você esteja, como um cidadão ou cidadã, você olha pela sua janela, você sai na porta do seu prédio do trabalho, da sua casa, da sua escola, onde quer que você esteja, você olha para um lado e olha para o outro, a região deveria estar visível facilmente para você, 3 árvores de grande porte. Então, sim, até voltando ali para uma questão que o Gustavo falou, né? Que árvores são essas? Como é que a gente cuida delas nas tempestades correrem menos risco de cair? Precisamos das grandes árvores, né? Não adianta a gente vir com uma política pública de arborização urbana que coloca a nossa cidade arborizada com pequenas árvores, com árvores anãs, com arbustos conduzidos na sua poda como árvores. A gente precisa do benefício climático, ecossistêmico, da biodiversidade que abarca, né, essa árvore em relação à fauna, aos insetos, a outros elementos também. Então, fazendo conexão com tudo que a gente precisa para uma melhor qualidade de vida, precisamos de grandes árvores. Então, esse é um ponto. A fiação elétrica, ela está ali, né, a gente pode voltar daqui a pouquinho sobre essa estratégia do cabeamento, que eu acho excelente. Ela também traz aí, né, uma questão de diminuir os impactos visuais, deixar mais limpo, mais confortável, né, a nossa paisagem. E outro número que ele fala, do 30, corresponde a 30% das áreas. Então, as regiões, vamos pegar uma subprefeitura, um bairro, né,
deveriam ter 30% da sua área com áreas verdes. Então, quando a gente fala em atingir um índice de árvores por pessoa, para a gente ter uma melhor qualidade de ar, de umidade, de águas, de controle de calor, a gente precisa, na verdade, que essa arborização, que essa distribuição arbórea, ela seja bem equilibrada, né, nos centros urbanos. Não adianta a gente ter somente os bairros ricos, super bem arborizados, ou somente as regiões onde estão perto desses parques naturais, servindo de zonas de amortecimento bem arborizadas, e as áreas onde tem uma população vulnerabilizada ou um adensamento maior comercial, com árvore nenhuma, né, que é o que a gente acaba vendo mesmo. Em São Paulo teve uma pesquisa do professor Buqueride, aqui da USP, que ele realmente quantificou por índices todas as subprefeituras aqui do município, e nenhuma delas atingia pegando os números de população e árvores existentes, o índice mínimo, né, que a gente precisaria para atingir essa indicação aí que a OMS faz. E aí os 300 é a distância, que não esteja mais do que 300 metros distante da onde a gente vive, da onde a gente está, a possibilidade da gente caminhar, porque é uma caminhada de 10, 15 minutos, esses 300 metros, ou até menos, né, 5 minutos muitas vezes, para você acessar esse parque, essa praça qualificada, né, com um gramado, com uma biodiversidade nativa, por que não com uma área azul aberta, né, um pedaço do rio que passa ali perto também naturalizado naquele trajeto, naquele pedacinho, né, de área que vai estar convertida num espaço de convivência ambiental e de qualidade para a população. Então, essa proporção de 330, 300, eu acho que ela é uma grande ferramenta que a gente pode, né, se apropriar e usar aí nessas articulações políticas. E a gente, como você disse, a gente está no momento, né, querendo ou não, agora a gente está em eleições municipais. E a gente sabe que o impacto agora, né, de fazer escolha de quem são as pessoas que a gente vai querer que coloquem projetos, proponham projetos, votem projetos, né, articulem o plano de gestão da nossa cidade, estabeleçam secretarias que olhem de uma maneira transversal os impactos, que não deve ficar só centrado na Secretaria do Meio Ambiente, né, mas olhar também nas outras secretarias, uma secretaria de clima, uma gestão que olhe para educação, para saúde, para infraestrutura, para o potencial de inovação, turismo e cultura que uma cidade ganha quando ela faz investimento em arborização urbana, porque é isso que a gente está falando. A gente tem que fazer, lógico, um manejo, plantios organizados, olhar para as questões das espécies nativas, mas a cidade só ganha, né? Então, aí, economicamente, quem faz um plano, um projeto bem organizado do potencial de arborização urbana de uma cidade, só traz mais turistas, mais visitas, né? Gera mais empregos, melhora a valorização dos imóveis, diminui os gastos com a saúde, aumenta as possibilidades de agenda e desempenho, né, das crianças e dos adolescentes e dos jovens nos seus estudos, enfim, é isso, o trabalhador vive mais feliz, as pessoas estarão melhores. Então, é aquele gestor público que não olha para a questão política do valor e da importância da arborização das nossas cidades. Só fazendo um adendo em relação à parte do cabeamento que o Renato mencionou. Eu estou olhando aqui uma matéria da Deutsche Welle que saiu ano passado, no começo do ano, quando teve aquelas fortes chuvas em São Paulo, que acabou a energia, ficou sem energia mais de um dia, né, em várias partes da cidade e tal, e eles fizeram uma matéria bem extensa e verificaram que a razão principal do Brasil não ter o enterramento dos fios é o custo. E aí a gente vê que a gente olha muito infraestrutura só para o curto prazo e não no longo prazo, porque inclusive eles mencionam na matéria, né, que houve, na época que foi feita a concessão o acordo de concessão da energia elétrica, né, da cidade de São Paulo,
que foi planejado ter isso, de ter uma meta de 250 quilômetros de enterramento de cabos por ano, mas que a justiça ela entendeu que não é de competência do município legislar sobre o próprio município, né? E não, porque o serviço de distribuição de energia é federal, então a concessionária não precisou seguir essa norma, e mesmo outros planos menores que tinham estabelecido até 65 quilômetros por um prazo razoável, eles só conseguiram atingir 37. Então mostra que e a gente vê também que Porto Alegre fez uma lei nesse sentido de ter até 2038 tudo subterrâneo, mas ao mesmo tempo também tem essa dificuldade, porque o custo, a diferença quase chega a 10 vezes em relação a colocar os postes e aquele monte de cabo e fio e aí, né, de qualquer jeito como é feito aqui, porque você pode olhar em regiões que tem isso, não tem espaço para as árvores mesmo, com a quantidade de fios, quantidade de cabos. A gente agora tem internet, cada vez mais empresas trabalhando nessa área, então cada uma coloca a sua fiação no cabo. Daqui a pouco nem o poste mesmo aguenta essa quantidade de fios que a gente tem. Então só um adendo, e isso acaba, né, mostrando um pouco também como é que é pensada as nossas cidades, né? Porque é pensado apenas em solucionar os problemas no curto prazo, sem uma visão mais abrangente e de longo prazo, como você bem disse, Juliana. E também, né, a gente falou, né, da parte da poluição, tal, e eu também vi aqui um estudo que eu acho que mostra exatamente isso que você falou, e a gente vai colocar a imagem para quem estiver assistindo, que é do município de São Paulo com as regiões, né, e a quantidade de árvores para cada 1.000 habitantes em cada uma das regiões. Então realmente a região não a central, porque no centro também já não tem, mas a região central mais rica, né, de moradia, que incrivelmente em São Paulo as casas mais ricas, bairros de casa, são em áreas centrais, e esses bairros são os que são arborizados e tem uma quantidade maior, e aí nas periferias são os bairros que tem mais gente e que tem menos árvores, né? Não, é isso mesmo. As imagens têm um perfil no Instagram de um geógrafo que tem capturado imagens de satélite nos centros urbanos algumas vezes, né? E ele traz imagens bem chocantes, assim, da dissociação e fragmentação urbana, da diferença socioeconômica mesmo entre o privilégio, né, o metro quadrado de um bairro como o Morumbi, do lado de uma região altamente vulnerabilizada, né, que tem uma favela inserida no bairro, e ali um lugar totalmente arborizado e o outro sem nenhuma árvore, né, assim, nenhuma área verde, um adensamento absurdo, uma qualidade de vida baixíssima para aquela população. Então, quando a gente fala, tanto que tem sido, né, discutido, a gente acredita que é muito importante trazer esse olhar à tona, a questão de realmente um racismo ambiental que acontece, né? Então não é uma situação, são as populações mais vulnerabilizadas, são as mulheres da população negra as mais vulneráveis, né? Por conta realmente de uma situação de um racismo estrutural do nosso país e que impacta diretamente, né, a questão de acesso e de qualidade ao ambiente que seja minimamente limpo, saudável, sustentável, com saneamento, com arborização, com qualidade de planejamento de infraestrutura. Então, existe um dado de que mais de 40% da população na América Latina não tem
nenhuma qualidade mínima de moradia, de habitação digna, né? Então a gente vive uma realidade socioeconômica de vulnerabilidade socioeconômica, de vulnerabilidade ambiental das populações, que é extrema, né? Então a gente não pode esquecer desse dado e parece que a gente fala só, né, da região central. Então tem muita coisa a ser feita, tem um trabalho social importantíssimo a ser feito, precisamos de estratégias e de investimento, de planejamento integrado, e principalmente um grande investimento para essas áreas, né, onde a gente tem os riscos mais elevados, porque a verdade é essa. Então, justamente porque são espaços de maior vulnerabilidade e com populações mais vulnerabilizadas, a gente tem mais riscos, né, para esses grupos. Então, o investimento tem que ser prioritário, massivo, e tem que mudar a qualidade desses ambientes imediatamente, né? Isso não pode ser mais, vou priorizar um candidato, né? Então, falando aqui de novo de política, me desculpe até ser forçar um pouco esse olhar, mas eu acho que é isso. A gente está agora com o voto na mão, a gente precisa ser muito consciente, a gente precisa ter muita capacidade de entender que é nosso poder, sim, de fazer essa transformação a partir do momento que a gente tem critérios, que a gente tem informação, que a gente pede compromissos dentro dos temas que a gente sabe que são essenciais para a gente garantir direitos básicos para todos, né? Então, é isso. Precisamos, de maneira humana, de maneira por termos compaixão, por sabermos das necessidades do próximo, ao menos garantir que todos estejamos no mesmo patamar aí de acesso, de igualdade no espaço onde a gente vive, né? Então, acho que isso deveria ser o primeiro passo de qualquer plano de projeto de visão integrada aí para as cidades, dos nossos governantes. E, óbvio, a gente precisa participar, né? Então, a população, eu sei que é muito difícil para a população que às vezes tem mais dificuldades, né? Mas a gente vê o contrário, na verdade. Quem está com mais situação difícil são os que estão mais à frente lutando, mais presentes na Câmara pedindo voz, né? Para debater, para trazer as suas questões, para lutar pelos seus direitos. E muitas vezes aqueles que têm os privilégios se abstêm, né, de se colocar em questões que fariam muita diferença na vida dos outros. E a gente precisa, na verdade, que as pessoas saiam desse lugar de passividade, de achar que política não é a nossa vida, ou é um tema que é melhor eu não conversar. Não, porque a nossa existência é política, né? A gente nasce porque política deu condições da gente crescer em um lugar, ter acesso a certas coisas. Então, é importante que as pessoas se envolvam e tenham prazer e alegria de também fazer esse movimento, porque é um movimento de se sentir pertencente, né, de se envolver, de querer colaborar e contribuir para uma construção que é de todos nós, né? Falar de política é falar daquilo que pertence ao coletivo e como a gente pode viver melhor em comunidade, né? Então, eu acho que isso que faz parte, a arborização urbana, ela é um desses elementos, né, dentre tantos que a gente precisa discutir. Então, falando da questão da arborização e dos fios, né, que você mencionou, uma coisa que é importante você falar, eu não sei, eu tenho a impressão, por exemplo, que o fato dos postes, né, e você bem falou, cada tipo de serviço vai lá e passa seu fio e apoia naquele poste, nem o poste daqui a pouco vai aguentar o fio que está passando. Sabe o que eu acho que acontece? Eu gostaria um dia de saber de verdade se isso é fato ou não, e se existe um mercado, mas eu tenho a sensação de que existe um mercado de aluguel de espaço no poste para os fios. Então, vamos dizer assim, qual foi a empresa que pôs o poste? Foi a concessionária elétrica. Então, a empresa ela é detentora daquele investimento do poste. E ela provavelmente, eu não sei, eu não tenho como confirmar isso com dados, mas eu imagino que isso aconteça, ela cede um espaço no poste dela para que outros serviços passem seus fios e ela cobra por esse poste, por esse serviço que ela está oferecendo. Eu imagino que isso seja contabilizado, que isso seja cobrado e que exista um mercado de interesses nesse sentido. Então, a responsabilidade de enterrar o fio não deveria ser só da empresa elétrica, mas deveria ser aí uma concessionária
dos interessados em passar em fios pela nossa cidade e que deveriam aí viabilizar seus fundos de investimento para fazer investimento de fios enterrados, né? Porque, mais uma vez, é muito fácil o capital e os acionistas das empresas ficarem só pensando no ganho deles, e a população que está lá no dia a dia, pé no chão, andando, tendo as suas energias cortadas, né, sofrendo com os impactos de uma infraestrutura que não está bem planejada, sofrer, no fim, sempre a população que está pagando, né? Então, a população que precisa do serviço de ponta, que quer ter uma melhor paisagem para passear na sua rua, se sentir bem, né? Falar, nossa, como a paisagem da minha cidade é bonita, como eu posso me orgulhar em ver floradas e árvores com copas bem desenvolvidas, bem formadas, não deformadas ou até mutiladas, né? Porque essa é uma realidade do manejo arbóreo, né, em muitas regiões onde tem essa questão dos fios, você vê mutilações de árvores, você vê podas que desconfiguram a identidade daquele ser vivo, né, daquela espécie, para permitir a passagem de um fio, para se adaptar a uma questão construtiva ali da infraestrutura. Então, e as pessoas, então, elas já vêm ali, se dão de frente, querendo ou não, chega até a ser uma impressão inconsciente, ao meu ver, nossa, aquela poda drástica, aquela seiva oxidando que lembra sangue sangrando, né? Aquelas coisas assim que realmente são imagens horríveis, quase como se fosse uma guerra contra os seres vivos. É uma imagem subliminar, né? Que deve entrar no nosso inconsciente, falando assim, nossa, se estão tratando assim o ser vivo, a árvore, estão me tratando assim também, e eu também estou tratando assim outras pessoas e outras coisas. Então por que não a beleza e a estética, né, de belos jardins, belas flores, espécies nativas, fauna e flora convivendo em corredores arbóreos mais ricos com a nossa identidade natural, não podem ser um direito efetivamente aplicado em cada lugarzinho das nossas cidades, né? Só um comentário, esse valor, esse mercado, ele existe, Juliana, e ele é de aproximadamente 3 bilhões de reais por ano que as empresas de distribuição de energia elas cobram pelo aluguel dos espaços nos postes. Então é um mercado grande e um valor, né, 3 bilhões não é um valor pequeno, e até está tendo uma briga entre a Anatel e a ANEEL entre os valores, porque a Anatel quer que seja um valor mais baixo que as empresas de telefonia paguem, e a ANEEL, que é da energia elétrica, quer que seja um valor mais alto. Então a gente vê que aqui nada tem ponto sem nó em relação a esses aspectos financeiros que acabam sendo, né, como você falou, né, regendo muito mais todas as nossas decisões para a cidade do que outros pontos. E aí eu só queria fazer mais exatamente em relação ao que ela falou sobre as eleições, né, e a discussão, porque a gente precisa levar esse tipo de discussão para o centro de uma discussão sobre eleições municipais, porque eu vejo com muita desilusão o fato da federalização ou do uso das eleições municipais para discutir temas que são mais gerais, e a gente acaba não olhando e nem sabendo o planejamento exato dos prefeitos e dos candidatos para os temas reais da cidade, né? Eu acho que a gente precisa ter isso, ter temas de sustentabilidade realmente discutidos quando a gente faz o debate e determina e escolhe em quem a gente vai votar, e não porque ele apoia o presidente A ou porque ele apoia o governador e coisas nesse sentido, que para a cidade acaba sendo um debate muito mais pobre, né? Com certeza, Gustavo, eu concordo. E eu queria, Juliana, até pegando
os pontos que você trouxe, né? Falando um pouco de manejo, eu queria que você explicasse para a gente que é um problema grande que eu, pelo menos, sinto aqui na cidade onde eu moro, eu acho que em muitas outras cidades, né? A gente tem as árvores, você citou sobre podas drásticas, como que é feito esse tipo de manejo? Quem que é o responsável por esse tipo de serviço? O que é feito com os resíduos dessas podas, né? Existem soluções que eu vejo que acaba sendo, às vezes, um grande debate existente, e até o manejo de árvores antigas, né? Você comentou que, às vezes, as árvores elas vão morrer, né? E duram muitos anos, mas elas vão morrer ali. A gente tem uma árvore, às vezes, milenária, que está há anos, aí você vai lá e planta uma árvorezinha no lugar e não resolve o problema, né? Como fazer essa transição, como fazer esse tipo de manejo nas nossas cidades? Só fazer um adendo de um exemplo para levar isso para Juliana. Essa semana que entrou, tem uma árvore na frente da casa dos meus pais, que ela não teve um manejo correto, com uma dificuldade gigantesca que tem a prefeitura de executar as tarefas, e o medo dos meus pais de fazerem as podas e tomarem multa, que quando chegou a prefeitura para executar a sua tarefa, o que ela teve que fazer foi o corte de uma árvore de 30 e poucos anos que já estava sem condições de seguir viva. Então só que para mim é uma tristeza, que é uma árvore que eu conheço desde criança e agora ela se foi. Nossa, isso é muito triste mesmo. Eu acho que um aspecto que eu acho que é subestimado, né, nessa questão com as árvores, isso não é colocado na balança, né, quando a gente fala um pouco da gestão da arborização urbana, do manejo que é feito, não é colocado o vínculo e o valor histórico das pessoas e das árvores, dos indivíduos arbóreos, né, do ser vivo, a árvore que está ali, das histórias que elas carregam com a comunidade local, com a paisagem, né, com tudo que existe, porque são seres, justamente, que vivem muitos anos, né, muito tempo mais, na maioria das vezes, do que a própria vida, né, de um ser humano, muitas das espécies, né, mesmo uma espécie que a gente chama de primária, né, que ela vai ter na sucessão ecológica. Então, uma coisa que é importante aqui, a gente trazer uma realidade, então, para amarrar os vários conceitos que são importantes para uma vida de qualidade da árvore no meio urbano. É importante, primeiro, a gente saber que uma árvore, originalmente, as árvores, elas vivem em comunidade, elas vivem naturalmente, de forma espontânea, em ambientes florestados, ou áreas de cerrado, mas em uma realidade de paisagem onde elas estão conectadas umas com as outras, conectadas com outros elementos dessa paisagem, com outros tipos de vegetação, com a fauna, com a hidrografia, com os fluxos, né, os ciclos naturais, então as épocas de chuva, as épocas de seca, as temperaturas daquele território. Então, existe toda uma condição ecossistêmica do bioma que cada espécie é originária, que essas espécies carregam dentro da sua informação genética, evolutiva, e que faz com que elas sejam mais ou menos habituadas a se desenvolver em ambientes com características com aquela que a espécie evoluiu em milhares de anos, né? Então a gente tem que entender que o nosso contexto evolutivo da espécie humana é muito pequeno quando a gente pensa no contexto evolutivo de uma espécie de flora, uma espécie arbórea, né? Então elas estão aí, né, evoluindo com a qualidade do meio onde cada espécie, né, enfim, se desenvolveu suas melhores estratégias de sobrevivência há muito mais tempo do que a gente. Então, eu costumo dizer, a árvore do cerrado não reclama que queria ter nascido na Mata Atlântica, da Mata Atlântica não reclama que queria ter nascido na Amazônia, né? Elas estão bem, elas estão adaptadas e elas prosperam no território onde elas evoluíram. E aí o ser humano vai lá, faz toda essa, né, distribuição por sua vontade, cria os manejos para o seu interesse, né, também de uso de recursos, de alimento,
e outras questões. A gente hoje sabe, né, com as pesquisas arqueológicas, que frutos, né, foram criados até por manejo e ocupação e distribuição de espécies no território pelos povos originários, pelos povos tradicionais dos territórios. Então isso acontece, né, essa interação humana com a flora já faz parte da nossa existência de interferência, né, com o meio para a nossa melhor vida. Mas quando a gente fala do aspecto urbano, a gente não pode tirar totalmente de conceito essa qualidade de coletividade das árvores, né, quando elas vêm para ficarem isoladas nas ruas, nas calçadas das nossas cidades. Elas estão lá, as raízes, principalmente das árvores mais velhas, se habituaram com um acesso de água no subterrâneo, que muitas vezes algumas regiões têm lençóis freáticos mais aflorados, né, mais na superfície, outras vão estar em declives, em aclives, morros, outras vão estar em planícies, outras vão estar em áreas alagáveis, né, naturalmente que eram alagáveis. Então tem toda essa diversidade aí, terrenos mais rochosos, toda essa diversidade de características geográficas, geológicas e climáticas que fazem as árvores se adaptarem àquele território. Quando a gente tem a ocupação adensada e a transformação desenfreada e não planejada do território urbano, a gente acaba fazendo, por exemplo, aqui em São Paulo, transformando quarteirões, que eram quarteirões residenciais com casas, né, em quarteirões ocupados por prédios com subsolos super profundos que desviam os lençóis freáticos, ou seja, impactaram todas aquelas árvores antigas que estavam ali naquele quarteirão plantadas e tinham vivido já 60, 50, 70 anos, não vão ter mais acesso àquele fluxo de água que estava ali disponível anteriormente. Então as árvores começam a ficar doentes. Um dos pontos, pela falta de acesso aos fluxos de águas naturais que existiam nos terrenos, nos territórios, e a urbanização e a mudança desses fluxos de água já causam um impacto gigantesco. Ponto 2, transformação, ampliação de ruas, né, alargamento de ruas para passagem de carros, asfaltamento, tirar paralelepípedo para impermeabilizar o solo, cimentar, concretar até o limite do tronco da árvore, tampando todas as raízes. Você inviabilizou a entrada de água na superfície, onde ela poderia ali naquele solo imediato, né, beber um pouco da água da chuva que chega até ela. Você cortou raízes que são, antes da árvore ter copa, ela tem raiz. Ela só desenvolve a sua copa porque a sua raiz vai sustentar aquela copa, né? Quando você vê o desenvolvimento de uma pequena semente, o primeiro estágio de germinação é a brotação da raiz, é garantir que ela vai ter estrutura para sustentar as suas estruturas foliares, né? O desenvolvimento das suas folhas, a busca por o sol, por um território que ela vai ocupar com seu corpo crescente, né? Então, as pessoas esquecem dessa lógica, né, natural de desenvolvimento do ser vivo árvore. E aí vai lá, faz um monte de poda de raiz super sério, cria um desequilíbrio gigantesco naquela árvore, faz feridas no corpo físico e não colabora para que essa poda muitas vezes seja feita da melhor forma, ou seja tratada de um jeito que vai evitar doenças, né? Então a árvore vai ficar doente, ela vai colocar energia para cicatrizar essas podas e ela vai deixar, por exemplo, de florescer adequadamente, ou vai florescer mais porque ela está achando que ela vai morrer. Então são esses tipos de resposta que a gente vê, né, quando uma árvore tem ali ameaças à sua sobrevivência por conta desses manejos que acontecem, né, no meio urbano, a gente sabe, e que a gente tem que prezar que eles sejam bem feitos, que eles sejam feitos por pessoas qualificadas, pessoas que têm informação e instrumentação técnica adequada para fazer isso. O que muitas vezes tem acontecido com a terceirização, né, de empresas para fazer manejo e tudo mais, é que eu já cheguei a presenciar casos da pessoa chegar com o grupo, né, para fazer a poda, para fazer a remoção, para fazer o que quer que eles tivessem que fazer ali, com o nome, a indicação da árvore, pararem o carro para fazer a remoção, começarem a fazer o trabalho, e aí você vai ler
qual é o documento, o que eles têm que fazer. Muitas vezes eu já vi isso, de pegar documento e falar, mas amigo, você está podando a árvore que não é a que está no documento. Eu já vivi essa experiência, de chegar no caminhão do terceirizado executando, pedir para ver o documento, e eles não estarem fazendo na árvore certa, né? Então, capacitação e a qualidade do trabalho e do serviço que é prestado é item básico, que aquela legislação lá, aquele projeto de lei que está sendo conversado, né, dialogado, questionado, melhor estruturado no Senado, ele está trazendo esse elemento. E aspectos de impacto ambiental, quando a gente fala de arborização urbana, não existe, por exemplo, no levantamento de um prédio ali no bairro, qualquer bairro de qualquer cidade, quando eles têm que entregar o relatório de impacto ambiental daquela construção, ou do metrô que está sendo instalado, ou, sei lá, do que quer que seja, né, que está sendo construído na cidade, tem que fazer um relatório de impacto ambiental em qualquer lugar, na verdade, e aí nesse relatório não vem o dado de impacto com as árvores antigas que estão numa área além do terreno, né? Então, se olha muitas vezes para o terreno onde o prédio está sendo construído, o terreno onde aquela construção está sendo realizada, mas não se olha o quarteirão no entorno, não se olha os parques e as áreas verdes na proximidade, por exemplo, quando se desvia um fluxo de água, né, daquela região por conta de um subsolo que aquele prédio vai construir. Então, aí uma árvore vai secar daqui 10 anos ou 5 anos depois que aquele prédio foi construído, ninguém vai conectar, nossa, ela secou porque o lençol freático foi desviado, né? E, na verdade, acaba acontecendo isso. Ela ficou mais fragilizada, ela secou, ela ficou doente, ela caiu numa tempestade mais forte, porque o ambiente que ela cresceu e que ela se desenvolveu mudou completamente, né? Então, ela não tem mais acesso àqueles recursos que ela tinha antes. E aí, só para fechar, estou me alongando pra caramba, mas aí, para fechar na parte de substituição, né? Sucessão. Uma floresta, as árvores vão dar suas flores, vão dar seus frutos, as suas sementes ou caem, né, por dispersão de vento, ou são transportadas por avifauna e seus animais, que fazem o transporte das sementes, plantam cada vez mais distante da árvore mãe, e lá na serrapilheira da floresta, as sementes vão germinando, aqui a gente vai vendo aquela vida pulsando ali, prontinha, um monte de plântula, de um monte de espécie, esperando o momento de uma queda natural de árvore acontecer para vir à luz e novas espécies crescerem e se desenvolverem. Ou espécies chegam a se desenvolverem num tanto de altura e ficam ali estacionadas esperando o momento para elas crescerem e se projetarem na sua vida. Nas cidades, a gente deveria pensar nesse tipo de sucessão, ou tentar imitar mais ou menos essa ideia, né, de que as árvores mais velhas um dia vão deixar de estar ali, que a gente precisa planejar um plantio numa rua, de pelo menos a cada 10 e 10 anos trazer novas árvores para aquela rua, que tenham árvores de idades diferentes, então as pioneiras, que vão viver mais ou menos até os 100, as secundárias, que vão viver entre 200 a 500 anos, as clímax, que vão viver mais de 1000 anos. Então a gente precisa fazer um mix de espécies e pensar em compor a diversidade das nossas ruas com espécies que vão criar um pequeno ecossistema ali de convivência, né, entre elas nessa sucessão. Enfim, é isso. Falei demais, gente. Me ajudem. Ótimo. Eu acho que realmente deixou bastante claro para quem está nos escutando, para quem está nos ouvindo, como é a importância, né, de planejar o que a gente tem que fazer com as nossas cidades e relacionado às árvores, né? Fazer um planejamento, porque a gente percebe que o não planejamento, que foi o nosso passado inteiro em relação a esse aspecto, trouxe a essa situação que a gente tem hoje, que, né, todas as nossas cidades têm déficit de árvores, a gente não tem cada vez mais calor, ondas de calor e regiões quentes. Outra coisa que eu
eu sempre lembrei, eu morava na zona sul de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, uma região bastante arborizada, e quando eu ia para o centro, ou que a gente fala para a cidade, era 5 graus, 6 graus de diferença, porque não tem aquela arborização. Então, a gente precisa agora desse planejamento, senão a gente não vai ter como você falou, já 50 graus, né? A gente não vai ter como viver, não vai ter um futuro sustentável para as próximas gerações que venham a morar nas nossas cidades, né? E a gente percebe, eu estava vendo num canal do YouTube o que foi feito em Madrid em relação às vias expressas da cidade de Madrid, que é o canal São Paulo nas Alturas, só para quem quiser depois ver, que eram regiões como as nossas marginais, de via expressa dentro da cidade, e que hoje tem parque com árvores e foi feito um planejamento gigantesco para tirar os carros, colocar as pessoas e as árvores no lugar dos carros. E a gente precisa ter esse olhar quando a gente fala das nossas cidades, porque a gente cada vez aqui no Brasil eu vejo que a discussão ela não é profunda e não vê e não se busca inovar, e a gente precisa inovar para lidar com o tamanho dos problemas que a gente está enfrentando. Renato? Excelente, Gustavo. Bom, Juliana, eu acho que assim, o tema ele é muito amplo, né? A gente tem muita coisa para trazer, para conversar, para discutir a respeito. Eu gostaria de gente, antes de encerrar, deixar aqui de certa forma, um compromisso de que você vai voltar mais vezes para a gente poder continuar essa conversa, porque as árvores são tudo de bom. A gente sabe que elas trazem vários benefícios para a nossa saúde, para a população de uma forma em geral. A gente já falou isso no episódio anterior, quanto que faz bem para nossa mente, esse contato com a natureza. Agora a gente está falando um pouco de plano de arborização, deixar um spoiler aí que a gente está conversando, ideias, talvez algumas coisas em conjunto futuramente, né? Então, acho que muita coisa a gente pode ainda trazer para os nossos ouvintes, mas antes da gente encerrar aqui essa conversa, Juliana, eu queria que você deixasse um recado final, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes sobre tudo isso que a gente conversou, fazendo um fechamento, para a gente poder se despedir, fechar com chave de ouro, porque o tempo a gente já extrapolou hoje, está tudo bem, quando a conversa é boa, a gente deixa o tempo correr, mas também não vamos abusar dos ouvintes que com certeza a gente tem que respeitar um pouco o tempo dos nossos episódios. Não, muito bom, muita gente que tão saboroso, né, fazer essas trocas de temas que são assim, que na verdade têm seus desafios, né, que são gigantes, mas ao mesmo tempo nos inspiram e nos movem, né, para a gente pensar formas de como a gente pode transpor esses desafios, né. Eu gostei aqui do que o Gustavo falou, da gente realmente, como que a gente vai fazer essa alteração, né, como é que a gente vai buscar essa projeção mais inovadora para esses desafios. E eu tenho aqui no trabalho, né, que o Instituto tem feito, eu acho que um lugar que traz essa inspiração muito, muito forte para a gente é o trabalho com as crianças e os adolescentes. Mas, principalmente, eu vou trazer um convite aqui para todos os nossos ouvintes, né, e quem acompanha o Beabá da Sustentabilidade, para a gente para vocês conhecerem o projeto Clima e Saúde, que foi uma extensão do programa Conviver em Natureza, que a gente aplica em instituições onde as crianças e os adolescentes estão, que são escolas, centros de saúde, hospitais, abrigos, centros assistenciais, comunitários, culturais. A gente não faz restrição quanto a um tipo de instituição,
e olha e leva para essas instituições abordagens baseadas na natureza, capacitando as equipes profissionais nas suas especialidades e fazendo sensibilizações com as crianças e os adolescentes em relação ao vínculo deles com a natureza, ao senso de pertencimento que eles já têm naturalmente, mas que a gente cria o espaço e a oportunidade para eles vivenciarem de maneira crescente e inspiradora, essas oportunidades de vivência e experiência multissensorial, criando experiências afetivas positivas com toda a paisagem, com os elementos que são parte da nossa própria existência. E aí, nesse trabalho que a gente fez como continuidade do Conviver e Aprender na Natureza, que é o Clima e Saúde, a gente colocou a voz e visão dos adolescentes no centro. Nós fizemos encontros, oficinas, 3 oficinas de aprendizagem, onde a visão complexa da questão de mudanças climáticas foi trabalhada com os conceitos e saberes que eles já têm a respeito desse tema, entenderem com um pouco mais de detalhe quais são os elementos que compõem os aspectos de risco, e eles puseram a mão na massa na última oficina para fazer propostas para os territórios onde eles vivem. A gente trabalhou com 4 casas do adolescente, que é uma iniciativa do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde ali tem uma abordagem integrativa da saúde, na perspectiva mental, física do adolescente, com várias abordagens para acolher as suas necessidades, que são tão especializadas, e eles olharam e trouxeram mais de 100 propostas para planos de ação climáticos para os territórios deles. Foi a casa de Heliópolis, Boimirim, Taboão da Serra e Pinheiros, foram as que a gente participou. Essa metodologia, a gente quer que ela seja multiplicada, a gente quer também pilotar ela nos vários biomas brasileiros, diversas outras paisagens e territórios, para a gente também ter essa experiência da diversidade do nosso país, né, dentro dessa oportunidade metodológica, mas a gente levou essas 102 propostas, feita por mais de 122 adolescentes participantes desses encontros, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no último dia 24. Então, eu convido vocês a entrarem no Instagram do Árvores Vivas, né, @ArvoresVivas. A última publicação traz a matéria da TV Alesp. A gente tem um vídeo manifesto que se chama Quem é a Voz da Terra, né, que vale a pena vocês assistirem, é 1 minutinho de vídeo com uma mensagem super impactante sobre a importância da voz e o direito dos adolescentes, né, na questão, no centro das questões e discussões climáticas, que é uma emergência e que eles é que vão viver mais tempo nesse futuro que a gente está construindo agora, então eles precisam participar, eles precisam ser incluídos, e a gente precisa de investimento local, municipal, estadual, federal, para que as propostas deles, que são muito inovadoras, que são muito integrativas, que não vêm restrição, né, de como criar as ferramentas que eles mais olharam para as questões de arborização, água e saneamento e melhoria das infraestruturas, incluindo aí as soluções baseadas na natureza. Então, para vocês verem como eles sabem, eles têm as respostas, eles querem que isso aconteça, e a gente precisa, na verdade, dar apoio e fazer a voz e a visão das crianças e dos adolescentes estarem aí sendo o que nos guia, né, enquanto investimento em propostas nas nossas cidades. Então, eu faço esse convite para vocês conhecerem o material da proposta. Vou deixar o link aí para o Gustavo e para o Renato compartilharem aqui no descritivo e no material da live com vocês. E é isso, gente. Eu acho que a gente pode se inspirar muito com as futuras gerações sempre. O link vai estar aparecendo embaixo aqui da tela, né, Gustavo? Sim, sim. Colocando o desafio para ele colocar assim, ó, aqui, ó, no dedinho aqui. Não, sim, isso tá tranquilo. Excelente, Juliana. E fica legal ser deixado também, né, os contatos aí do Instituto, para quem quiser procurar. E parabéns pelo trabalho, eu achei sensacional a metodologia, a iniciativa, né, que você comentou, e que expanda aí para vários outros locais. Espero que quem está nos escutando aqui entre em contato, tenha interesse. E você falou, assim, é o que a gente precisa, né? Pessoas interessadas, os jovens, eles sabem, querem participar, a gente tem que levar a voz para eles, né? E é o futuro deles. Então, eles têm que construir como que eles querem essa sociedade melhor também. Obviamente, não só eles, né? Todo mundo em conjunto, mas a gente tem que dar mais voz a quem que vai estar aqui no futuro
que é quem vai governar nosso país. Então, eu queria agradecer essa participação, igual eu comentei, você é sempre convidada para voltar mais vezes, com mais frequência. Espero que esteja aqui cada vez mais. E muito obrigado a todos que estão nos escutando. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Até, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, até o próximo episódio aqui, o Beabá é Sustentável.